Bom dia, pessoal. Tô eu com o meu famoso coque, preguiça de pentear cabelo mesmo. Acabei de acordar, tô de pijama na varanda de casa, pensando no que eu vou fazer. Mas não vou falar sobre isso, não. Eu vou falar sobre um assunto polêmico que aconteceu aqui em Casimiro de Abreu. Eu estava tentando ver uma maneira de falar sobre o assunto, sobre Nivalda. É uma menina, né? Uma senhora, uma jovem senhora aqui de Professor Souza que acabou sendo presa por conta do seu netinho, né? Travesso, saiu andando pelas ruas e foi parar na BR-101. Crianças, né? Crianças cegam a gente e acaba tirando a gente do sério e também coloca a gente em maus lençóis. Daí ontem eu vi uma publicação no grupo dando conta de que ela conseguiu sair do presídio, né? Ela se encontra em liberdade. Mas calma, eu sei que vocês todos vão falar: nossa, nossa justiça não vale nada, soltou a mulher, blá, 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 aquela coisa toda, né? Vamos por partes. Primeira coisa, eu sou totalmente contra a avó ser responsabilizada por algo que diz respeito a seus netos, inclusive a pensão, né? Quando uma das partes está com a criança e a outra não paga, deve ir lá na justiça acionar a avó. Eu sou totalmente contra. Lá na hora do balacobaco lá do bom, a avó não foi convidada a participar. Mas daí depois, às vezes nem se dá bem, né? Mas depois ela é convidada, forçada a ajudar compulsoriamente por força das leis. Eu não concordo com isso. Ah, mas você não é avó? Eu sou avó de 4 netos. Eu tenho 4 netos, tá? E mesmo quando eu não tinha, eu já pensava desta maneira. Os avós não têm que ser responsabilizados, né, pela criação, educação ou que aconteça, qualquer coisa que venha acontecer com seus netos, tá? Então, eu acho que se fosse uma situação de agressão, de maus tratos, aí sim, não precisava nem a justiça. Junta meia dúzia de pessoas, porque quando se trata de comunidade as coisas são resolvidas assim, né? Vai lá e dá um cacete e pronto para situar a pessoa. Eu ontem conversando com uma amiga ainda falei isso, se fosse caso de maus tratos, de abandono, de agressão, de violência física, psíquica, emocional, sexual, dava um cacete nela. Mas não foi o caso. Ah, mas Ângela, você está passando a mão por cima? Falei, não, não estou passando a mão por cima. E nem ouvi as partes, não fui lá ouvir a mãe, não fui lá ouvir a avó, não fui ouvir ninguém. Eu observo as coisas de longe, talvez esteja faltando até muitos detalhes sobre. Ah, porque ela é assim, vive assado, não me interessa. A única coisa que me interessa é que essa criança, ela não sofre maus tratos, ela não passa fome. Ela ficou ali justamente para a mãe trabalhar e é um local que tem muita gente. Sabe o que me chamou mais a atenção nesse momento, nessa situação? Foi o caso dessa criança ter atravessado o bairro inteiro. E para ir para a BR-101, só tem 3 caminhos, né? Tem 3 caminhos. Um assim, um no meio e outro que é a saída. A entrada, a saída e um no meio. Todos têm que subir morro. É essa criança ter atravessado o bairro, subido
o asfalto e ninguém ter percebido ou chamado a atenção, ter visto uma criança de 4 anos ir para a BR. Sabe aquela situação de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e deixa o povo se ferrar por ali? Pois é mais ou menos que eu senti que aconteceu nessa situação da criança. Alguém até pode ter visto ela subindo, mas não é da minha conta, não é meu filho, não é meu parente, porque é impossível alguém não ter visto essa criança andando pelas ruas e ido até a BR-101. Ah, mas você está tentando achar um motivo para tentar justificar. Claro que uma criança andando pelas margens da BR-101 é muito perigoso, poderia ter acontecido alguma coisa. Mas o fato é que não aconteceu. Essa criança foi salva, foi levada para a delegacia, a avó, foi presa, foi parar num presídio, mas não aconteceu nada com essa criança. Aqui em Casimiro tem um caso de homicídio, de criança mesmo, que a pessoa está respondendo em liberdade. A pessoa ceifou a vida de uma criança, foi presa, mas acabou que está respondendo em liberdade. Porque essa senhora, que a criança, simplesmente por travessura, resolveu dar uma voltinha, cegou todo mundo, atravessou o bairro, foi parar na BR-101, foi salvo, não sofreu nenhum arranhão, tem que ficar num presídio. Aqui é regra, todo mundo tem que lutar para sobreviver. E que bom que essa mãe trabalha para sustentar seus filhos, o seu filho, seus filhos. E que bom que tem uma família. Quem que já é mãe, que os filhos e seus netos nunca tenham dado uma fugidinha. E acredito que existam outros casos em que as crianças tenham ido parar em locais perigosos e nem por isso foi parar num presídio. Eu achei muito forte. Eu acho que uma boa advertência, uma boa conversa resolveria tudo. Mas eu acredito que a passagem pelo presídio tenha feito ela pensar melhor como lidar com a situação daqui para frente. Mas que a gente, antes de julgar, avalie todas as situações. Quando eu publiquei a matéria, eu publiquei justamente porque não dava nomes e lugar, mas por conta do ocorrido ter sido aqui, todo mundo entrou, Uns para atacar e outros para defender. Eu não disse nem a favor de ninguém, e muito menos contra. Eu não sou muito fã de julgar por julgar. Eu conheço a avó desde quando éramos meninas, porque nós temos quase a mesma idade. Eu sou só um pouquinho mais velha, pouquinho só, tá, gente? Sei que é uma mulher trabalhadeira desde menina. Se ela peca por um lado, sobra de garra no outro, tentando fazer as coisas darem certo. Então, a pessoa passa a vida toda fazendo as coisas darem certo, ou trabalhando para isso, pelo menos, e num pequeno deslizes, ao qual não foi feito com as suas próprias mãos, e muito menos por querer, a mulher é atacada. Enquanto isso, nós temos pessoas respondendo por homicídio em liberdade. É disso que eu estou falando. Fiquei feliz por ela conseguir a liberdade. Eu não sei em que circunstâncias isso se deu. Talvez tenha sido na audiência de custódia. E que ela permaneça em liberdade. Essa é a minha opinião.